Um, dois, três e... Nossa. É hi ou é oi? Esse cara é shit! Hi people! Bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos falar de um tema que vocês perguntam demais, que é reconhecimento de carreira, né, Carol? Yes! Vamos falar sobre o VetaSes. Então a Carol, hoje ela é especialista aqui em reconhecimento de carreira. Você faz parte do time da Seven, né? Faço. Estou muito feliz lá, aprendendo bastante com o Cláudio e com a Ana. E agora passar um pouquinho dessas informações para vocês. Então, a gente vai falar sobre isso, então fica atento aí que vai ter bastante informação importante para vocês. Look at me, Australia's the best place to live. Look at me, Australia's the best place. Look at me, Australia's the best place. Então, Carol, nós brasileiros a gente fala muito de reconhecimento de carreira, que nada mais é que o Skill Assessment. Mas o que é esse tal de Skill Assessment? O Skill Assessment, ele é o processo de validação da sua profissão aqui na Austrália. Eu vou dar um exemplo clichê. Por exemplo, a pessoa ela é nutricionista no Brasil. Tá. Ela não pode simplesmente vir para a Austrália com o diploma dela no Brasil, com a carteira dela credenciada no órgão de nutrição do Brasil e resolver ser nutricionista aqui na Austrália. Alugar uma sala e trabalhar com isso. Tá. O diploma dela de lá não valeria aqui. O que ela tem que fazer? Ela tem que comprovar perante um órgão australiano que ela é nutricionista. Ah, ok. Como isso é feito? Ela comprova com o diploma dela, com a experiência dela, dos últimos empregadores, payslip, esse tipo de coisa, e daí esse órgão responsável vai emitir um documento falando, olha, a fulana, no caso a Débora, ela é nutricionista, ela está apta a aplicar um visto como nutricionista. Então qualquer profissão, ou a maioria das profissões, precisam que você tenha alguma coisa equivalente aqui na Austrália, que eles olhem para o seu diploma e consigam validar aqui. Caso contrário, o documento do Brasil não tem validade nenhuma. Não, isso é muito importante na aplicação de qualquer visto. Na maioria, na verdade, em todos os Skilled Visa, você vai precisar fazer o reconhecimento da sua profissão antes de aplicar. Do contrário, você não prova que você é aquele profissional. Então a gente já fez vídeo de Skilled Visa aqui com a Ana, eu vou deixar aqui em cima para vocês, se vocês não sabem do que a gente está falando. Mas vamos lá, a gente tem, na verdade, ele serve então para duas grandes coisas. Ou se eu quiser trabalhar na minha área, certo? Certo. Ou se eu quiser aplicar um visto de Skilled Visa, para esses dois propósitos, né? Isso, para esses dois propósitos. Então isso tem que ser muito bem pensado antes de sair do Brasil já. Então, Carol, conta aí pra gente, esse Skill Assessment, né? Ele serve só para esse Skilled Visa ou ele serve para outros tipos de visto também? Bom, o principal requerimento são para os Skilled Visa, mas é importante a gente lembrar que a imigração ela tem a liberdade de pedir o seu Skill Assessment para qualquer visto, inclusive você tendo um sponsor. A imigração pode pedir qualquer documento. Então, se eles pedirem, você vai ter que fazer o reconhecimento da profissão de qualquer forma. Então, pessoal, pensa assim, no Brasil não tem a OAB, que são dos advogados, né, a CRM e por aí vai. Tem todas as categorias, as classes, né, por cada profissão. Acho que assim fica mais fácil do pessoal entender. Então, aqui na Austrália é a mesma coisa. Então, por exemplo, a gente tem o VetaSes, que é bastante famoso porque cobre bastante profissões. Que mais? Quais são as outras que vocês trabalham, Carol? A gente trabalha com o VetaSes. O VetaSes engloba mais ou menos 250 profissões. Uau! O ACS, que engloba todas as profissões da área de informática, TI, software, esse tipo de coisa. E o TRA, que é o Trade. Chefe entra lá, dentro de inúmeras outras coisas. Carpinteiro, soldador. Pambla, todo esse pessoal. E também outros órgãos a gente trabalha, mas o caso tem que ser analisado mais de perto. A certeza mesmo é o VetaSes, o ACS, o TRA. O resto a gente tem que sentar com o cliente, estudar o currículo dele e ver o que dá para ser feito, se compensa a gente fazer ou não. Então esse processo ele pode ser feito você sozinho ou contratar uma empresa para te ajudar com isso. Mas como é muito burocrático,
burocrático, tem muitos documentos, tem muitas coisas assim que às vezes a gente não sabe fazer, né? Você, para não ter essa dor de cabeça de ter que correr tudo atrás, muitas vezes em inglês, uns termos que você não conhece. Então, hoje a Carol é responsável por isso de fazer desses três órgãos, né, Carol? Isso, a análise dos documentos tem que ser muito minuciosa. Uma negativa não é legal, porque é caro. Porque se você quiser recorrer, você vai pagar, porque o seu dinheiro não é devolvido, então você precisa ter uma documentação bem embasada, com o máximo de evidência possível para que seja aprovado de cara. É o ideal. E a Carol já era advogada no Brasil, então fica mais fácil, porque ela já é bem preto no branco ali, né? Isso, eu gosto de burocracia. Então, hoje a gente vai falar do VetaSES. Então, como a Carol explicou, tem vários, mas hoje a gente vai focar nesse do VetaSES. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, a gente pode gravar depois as outras profissões. Mas vamos hoje falar do VetaSES. Carol, quais são as profissões que tem no VetaSES? Você falou que são muitas, né? São mas, muitas. por exemplo, quais são? Bom, primeiro, a melhor forma de você checar qual órgão que deveria reconhecer a sua profissão, a Débora vai deixar o link aqui embaixo para vocês, é no próprio site da imigração. Você coloca lá a profissão, aparece uma lista, e daí você vê na frente, na tabela, se seria o VetaSES, se seria o TRA ou qualquer outro órgão. Mas voltando a falar sobre o VetaSES engloba mais de 250 profissões, como eu já tinha falado. Dentre elas tem geólogo, botânico, nutricionista, naturopata, jogador de futebol. Uau! Mergulhador. O que mais? Nossa, é muita coisa. Jornalista, enfim. Tem muita coisa que você imaginar tá lá no VetaSES. Tirando toda a área de informática e computação, que eu falei que quem reconhece é o ACS, por exemplo, praticamente todo o resto. E claro, as áreas de saúde, que quem reconhece também é outro órgão, a maioria das coisas está no VetaSES. Muito bem, então provavelmente você que está assistindo, você será regulamentado pelo VetaSES. Isso. Mas entra aqui no link aqui embaixo. Então vamos falar da burocracia, que você falou que você gosta tanto. Gosto de papel. Eu sei que tem algumas categorias que exigem, né, o teste de inglês. Sim. Que é o IELTS ou então o PT. Eles têm uma data, um limite ali básico de inglês para você poder reconhecer a profissão também. Como é que funciona no VetaSES? Precisa disso? Não. Por VetaSES não precisa. Nesse primeiro momento, se você está no Brasil ou se você acabou de chegar aqui na Austrália, a nota do IELTS ou de qualquer outro teste de proficiência não é importante. Okay. Claro que a gente não tem como fugir disso. Em algum momento, na aplicação do seu visto de fato, você vai ter que falar inglês, vai ter que fazer uma prova, vai ter que conquistar uma nota. Mas pro VetaSES, para esse primeiro momento, você não precisa de inglês nenhum. Então, se você está saindo do Brasil ou planejando vir para cá migrar e já quer ter esse reconhecimento feito, mas Débora, eu não falo nada de inglês. Tudo bem, você não precisa do inglês para reconhecer pelo VetaSES. Isso para o VetaSES. Lembrando que para o órgão de engenharia, por exemplo, você já precisaria de uma nota no teste de inglês de cara já para aplicação. Então, pensando numa cronologia, né, para vocês entenderem do que a gente está falando, primeiro de tudo, você precisa, para poder, né, conseguir o visto lá na frente, que a maioria das pessoas é o que elas desejam, Sim. né? Você precisa reconhecer a profissão. Precisa reconhecer a profissão. E depois que você vai tirar sua nota de inglês e tudo mais, para daí você aplicar o seu visto de Skilled Visa, né? Não tem como fugir do inglês, pessoal. Não adianta ter anos de experiência, um currículo maravilhoso, ter estudado na melhor universidade do Brasil. No final das contas, você vai ter que falar inglês, vai ter que fazer esse teste, vai ter que ter uma nota razoável no mínimo em algum momento. E ainda falando dessa burocracia, Carol, como que funciona essa parte da documentação? É muito burocrático? Que tipo de documentos que são necessários? Então, eu não sei se burocrático seria a palavra certa, mas a análise da documentação tem que ser minuciosa. Os primeiros documentos que a gente sempre vai pedir é o currículo detalhado. Eu quero saber quando você estudou e as datas corretas do seu colação de grau, por exemplo. Eu preciso ter cada uma das suas experiências profissionais, quanto tempo você ficou nessa empresa. Então eu preciso de um currículo muito bem feito. Isso é o que eu peço do cliente. Dos empregadores, o que a gente vai precisar? Antes de mais nada, a gente vai precisar de uma carta
contando tudo que a pessoa fez durante esse tempo de trabalho. Se essa carta não está em inglês, ela precisa ser traduzida, obviamente. E os olerites, pelo menos o primeiro e o último durante aquela prestação de serviço. Então, se você teve 5 empregos somados, dão 10 anos de experiência, eu preciso desse comprovante para os 5 empregos. A carta do seu empregador e os seus payslips, no caso no Brasil, o olerite. Ah, mas eu não tenho, eu trabalhava numa empresa, eu era autônomo, não sei, eu recebia em cash, como é que eu faço? Existem outras formas, a gente pode usar também a declaração de imposto de renda para comprovar isso. Ah, mas eu sempre fui isento de imposto de renda. De qualquer forma, a gente tem que analisar o caso e ver quais são as alternativas. Então, currículo do empregador, a carta e comprovante de pagamento, o extrato bancário ou alguma coisa do tipo que mostre veracidade. E por parte da sua experiência acadêmica, a gente precisa do seu diploma e do Academic Transcript, que é o histórico escolar, ambos traduzidos. Então, se você fez faculdade, se você fez uma pós-graduação, se você fez um curso técnico, para todos os casos eu preciso do diploma e do Academic Transcript. Qual o nome disso em português mesmo? Histórico escolar. Isso aí. E essa tradução não adianta ser só jogar no Google, né? Não. Tem que ser uma pessoa, um órgão que Tradução consiga... juramentada na AT. Da NAT. Isso. Então tem que ser uma pessoa que é formada na NAT, né? Pra poder fazer uma tradução, carimbinho, protocolo, tudo bonitinho. Agora, essa questão que você falou, né, que precisa de uma cartinha da empresa. Então, se você está saindo da empresa ou das empresas anteriores, é sempre bom manter a política da boa vizinhança. Ou ter um bom né? relacionamento, porque você não sabe quando você vai precisar deles. E não é uma cartinha qualquer. A gente normalmente analisa a carta antes de pedir para a pessoa mandar a carta para o empregador assinar. Tem muitas cartas que não fazem sentido nenhum ou que são muito pobres, não mostram exatamente o que a pessoa fazia. A gente precisa de cartas bem detalhadas, que comprovem muita experiência, que esteja escrito minuciosamente o que aquele empregado fazia, para mostrar para o VetaSES, no caso, olha, ele realmente era isso aqui. No caso de um geólogo, trabalhou numa mina no Brasil, esse tipo de coisa, eu preciso escrito cada detalhe em pontos, assim, o que ele fazia. Isso é o mais importante. Então vamos para a parte dos custos, né? Quanto que custa tudo isso? Porque né, o pessoal sempre quer saber, ainda mais gastando em dólar, eles sempre querem se programar, Carol. Quanto que custa isso? O VetaSES, ele custa 968 dólares para quem está aqui na Austrália. Quem não está na Austrália não paga o imposto, né, que é o GST, então vai pagar 880. Lembrando que o VetaSES tem a opção de você pedir prioridade, né, que é o Priority Fee. Esse Priority custa 660 dólares para quem está aqui, ou 600 para quem está fora da Austrália, porque não paga imposto, pela mesma razão. E o que é esse Priority Fee? Você tem a chance de pular na fila? Quanto tempo leva? Então, o VetaSES, ele leva, a partir do momento da aplicação, de quando você aperta o botão final lá, ele leva de 8 a 10 semanas para você receber a resposta. Isso. Se você paga essa taxa de 660 dólares, você tem a chance de ter o seu processo analisado em até 10 dias úteis. Ah, bem mais rápido. Todavia, é importante lembrar que o VetaSES pode aceitar ou não. Eu não sei como funciona lá dentro, mas às vezes se eles estão muito busy ou se eles vão precisar de uma longa análise dos seus documentos, eles podem negar esse seu pedido de prioridade. Nesse caso, eles te devolvem o dinheiro, essa taxa de 660 dólares, ou 600 para quem não está na Austrália, porque não paga o imposto. Entendi. E esses são os custos do VetaSES, né? Além dos custos da agência de imigração, que vai fazer todo esse trabalho para você, então é um custo à parte. Agora, Carol, se, por exemplo, fui lá, apliquei com vocês direitinho e tal, tudo, e por algum motivo ficou faltando algum documento, ou então esse processo foi negado, como é que funciona nesses casos? Bom, o VetaSES, ele exige que a documentação seja completa. Então, por isso que a análise tem que ser minuciosa, criteriosa, você tem que mandar o maior número de evidências possíveis para evitar essa negativa, porque o dinheiro não é devolvido, para recorrer custa também. Então, é muito difícil recorrer, porque você teria que juntar no processo documentos novos. Não adianta você recorrer com os mesmos documentos que você já tem em mão. É, tem uma coisa diferente. Isso, né? Apenas com alterações. Porque qual credibilidade isso teria você alterar uma data ou uma assinatura de um documento que você já mandou
numa vez anterior. Então, para recorrer, você tem que analisar muito bem e ver se, nossa, eu esqueci mesmo esse documento, o que eu posso fazer, se faz sentido. Por isso que a análise a gente sempre aplica tendo uma certa confiança de que a aplicação é forte, de que ali tem tudo e que a gente não vai precisar passar por esse processo triste da negativa e de recorrer. Por isso que a análise, como eu disse anteriormente, tem que ser minuciosa, tem que ser criteriosa, tem que ler e reler currículo e as cartas dos empregadores, as datas dos olerites, prestar muita atenção para ver se tudo é coerente, se faz sentido, analisar os outros órgãos da Austrália, o que eles pedem para aquela função, para ser aprovado de primeira, né? Até porque esse valor não é barato, né? Não é barato, leva tempo, né? Então, para quem, por exemplo, está vindo do Brasil, recebeu uma negativa às vésperas de aplicar o visto, isso é muito triste. Então, digamos, Carol, que eu tô, sei lá, planejando vir para a Austrália em 2021. Já vale a pena eu já reconhecer minha profissão ou não? Tem uma data de validade? Tem. A partir do momento que o VET-Access te emite o documento final, certificando ali quantos anos de experiência que ele reconheceu, por exemplo, você só pode usar esse documento por 3 anos. É igual o IELTS, sabe quando você faz a prova do IELTS que você só pode usar aquele documento da nota por 2 anos? O VET-Access você só pode usar esse documento por 3 anos. Então a aplicação do seu visto, por exemplo, você tem um gap aí de 3 anos da data de emissão daquele documento até a aplicação do seu visto. Então, se você está planejando vir para a Austrália em 2021, estamos em 2019, bom, você tem 2 anos aí, mas aí tem que ver se você já tem a nota de inglês para aplicar seu visto, você tem que analisar essas coisas. Tem que fazer esse cálculo. Na pior das hipóteses, vai aumentando aí sua experiência, vai pegando as cartinhas, mantendo seu bom relacionamento, guardando todos os seus olerites, juntando sua documentação e aplica daqui, né? Já que o documento só vale 3 anos. E é muito bacana fazer esse planejamento, né, de imigração como um todo, do skill assessment de imigração, porque às vezes, Carol, tem gente que me escreve assim, eu tinha que ter completado pelo menos, sei lá, 3 anos de empresa. Isso. Né? E aí eu tinha, sei lá, 2 anos e 8 meses, resolvi ir pra Austrália. E quando chegou aqui, percebeu que essa diferencinha ali dos 2 anos e 8 meses para os 3 anos ia fazer total diferença para reconhecer a profissão, para poder aplicar um visto e tudo mais. Então tem muitos casos assim, né, Carol, que as pessoas não se planejam. Essa é a principal dica, na verdade. Quando você pensa em sair do Brasil, se você está confiante que você quer migrar, se você já mexeu em todos os sites, conhece o site da imigração de cabo a rabo, minha profissão está na lista de Adelaide, por exemplo, preciso fazer o VET-Access, reconhecer minha profissão, quanto tempo de experiência eu preciso? Poxa, às vezes você precisa de 5 anos de experiência e você está há 4 anos no seu emprego. Compensa você já largar o seu emprego e vir para cá com esse gap aberto? Então, por isso que é muito importante você conversar com o agente de imigração, ter um plano armado, às vezes ficar mais 1 ano na sua empresa para você conseguir uma carta depois, comprovando 5 anos de experiência, dando um exemplo aleatório. E você depois ter o seu VET-Access reconhecido por inteiro, a sua experiência toda reconhecida, sem faltar nenhum gap, você não vai ter que correr aqui na Austrália depois para procurar um emprego na sua área, muitas vezes sem nem falar inglês. Sim. Né, que é uma grande dificuldade. Então conversa com a agente de imigração, segura um pouquinho se tiver faltando pouca coisa da sua experiência. Eu já vi casos muito tristes de gente que não pode aplicar, fazer o reconhecimento do Skill Assessment por conta de 6 meses, sabe? Então esses 6 meses pode fazer muita diferença. E ter a sua profissão certificada eleva muito sua pontuação, né, quando você quer aplicar para o seu Skill Visa. Com certeza. Na verdade é o primeiro requerimento. Então, Carol, queria muito agradecer aí. Obrigada a sua você. Presença. Me sentindo muito famosa aqui no canal. Se vocês gostaram desse vídeo, a gente pode marcar aí com a Carol mais vídeos aí das outras profissões, dos outros órgãos, né, Carol? Vamos falar de ACS, TRA, explicar todos os detalhes deles também. Então é isso, vou deixar os contatos aqui da Seven, aqui embaixo, se vocês quiserem falar com a gente de imigração, pra fazer o planejamento certinho aí, porque é o planejamento da sua vida, não é mesmo? Isso, planejamento da sua vida. A gente conseguiu. É, isso aí. Então a gente se vê na próxima e até mais. Até mais, gente.